Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Oitava sessão. Título: O Lótus como símbolo universal. Não há símbolo da antiguidade a que não esteja associada a uma significação profunda e filosófica. E quanto mais antigo, tanto maior a importância do significado. Este é o caso do lótus. É a flor consagrada à natureza e aos seus deuses. Representa o universo, tanto abstrato como concreto, e é o emblema dos poderes criadores da natureza espiritual e física. Desde os tempos mais remotos que era tido como sagrado pelos arianos da Índia, pelos egípcios e mais tarde pelos budistas. Era venerado na China e no Japão, e foi também adotado como emblema cristão pelas igrejas grega e latina, que fizeram dele um mensageiro, como agora o fazem os cristãos, substituindo pela açucena. Em todas as cenas da Anunciação, na religião cristã, o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria com um ramo de nenúfares, ou açucenas, na mão, como emblema do fogo e da água, ou da ideia da criação e da geração. Esse ramo simboliza precisamente a mesma ideia que o lótus na mão de Bodhisattva. Ao anunciar a Mahamaya, mãe de Gautama, o nascimento de Buda, o Salvador do mundo. Os egípcios também representavam frequentemente Osíris e Horus com a flor de lótus, sendo ambos deuses do sol e do fogo, da mesma forma que o Espírito Santo é simbolizado por línguas de fogo nos Atos dos Apóstolos. O lótus tinha e tem ainda o seu significado místico, que é o mesmo em todas as religiões do mundo. Consulte o leitor a obra Os Discernimentos Relativos da Índia, do Sr. William Jones. Entre os hindus, o lótus é o emblema do poder criador da natureza, que tem como agentes de fogo e a água o espírito e a matéria. Ó, tu eterno, eu vejo o Brahma, o Criador, entronizado em ti sobre o lótus. Diz um versículo do Bhagavad Gita. O Sr. W. Jones assinala, conforme já fizemos observar nas instâncias, que a semente do lótus traz consigo, antes mesmo de germinar, folhas perfeitamente formadas, miniatura da planta em que se deve transformar um dia. O lótus é na Índia o símbolo da terra prolífica e, o que é mais, do Monte Meru. Os 4 anjos, ou gênios dos 4 quadrantes do céu, ou Maharajas das estâncias, permanecem cada um sobre um lótus. O lótus é o símbolo dual do hermafrodita divino e do humano, tendo, por assim dizer, 2 sexos. Para os hindus, o espírito do fogo ou do calor, que anima, fortifica e desenvolve em forma concreta do seu protótipo ideal tudo que nasce da água ou da terra primordial, fez evolucionar a Brahma. A flor do lótus, que na alegoria brota do umbigo de Vishnu, o Deus que nas águas do espaço repousa sobre a serpente do infinito,
é o símbolo mais expressivo que já se imaginou. É o universo que se desenvolve do Sol central, o ponto, o germe sempre oculto. Lakshmi, que é o aspecto feminino de Vishnu e é também chamado Padma. O lótus figura no Ramayana, flutuando igualmente sobre uma flor de lótus, na criação e durante o malaxar do oceano do espaço, como também surgindo do mar de leite, de mesmo modo que Vênus Afrodite da espuma do oceano. Então, sentado sobre um lótus, a fulva deusa da beleza, a Sheri sem par, e surge do seio das ondas. Assim canta o poeta e orientalista inglês Sam Monier Williams. A ideia fundamental deste símbolo possui um grande encanto e deixa transparecer uma origem comum em todos os sistemas religiosos, quer seja como lótus, nenúfar ou açucena. O pensamento filosófico é um só, o objetivo emanando do subjetivo, a ideação divina, passando do abstrato ao concreto ou visível, pois assim que as trevas, ou antes, o que são trevas para a ignorância, desaparecem em seu próprio reino de eterna luz, deixando para trás de si unicamente a sua ideação divina manifestada. Abre-se o entendimento do Logos Criador, que vem no mundo ideal, até então oculto no pensamento divino, as formas arquétipos de tudo, e copiando estes modelos, se põe a construir figuras efêmeras e transparentes. Nesta fase da ação, o demiurgo ainda não é o arquiteto. Nascido do crepúsculo da ação, deve ele primeiro que tudo apreender o plano para tornar efetivas as formas ideais que estão latentes no seio da ideação eterna, exatamente como as futuras folhas do lótus, pétalas imaculadas, se acham ocultas na semente da planta. Observação número 1. Na filosofia esotérica, o demiurgo, ou logos, considerado como o criador, é simplesmente um termo abstrato, uma ideia, como a palavra exército. Da mesma forma que esta última palavra é um termo genérico para designar uma corporação de forças ativas ou de unidades operadoras, os soldados, assim também é o demiurgo, o composto qualitativo de uma multidão de criadores ou construtores. Bornoff, o grande orientalista, teve a exata percepção da ideia ao dizer que Brahma não cria a Terra, nem tampouco o resto do universo. Escreveu ele. Segue o trecho. Tendo emergido da alma do mundo, ele, Brahma, uma vez separado da causa primeira, faz de si mesmo emanar toda a natureza, e com ela se funde. Não paira sobre ela, mas lhe é imanente. Brahma e o universo formam um único ser, do qual cada partícula é em sua essência o próprio Brahma que de si mesmo proveio. Eu sou o lótus puro que emerge dos luminosos. Eu trago as mensagens de Horus. Eu sou o lótus puro que vem dos campos do sol. Fim do trecho. Observação número 2, registrado no capítulo 81. Continuação da narrativa.
Conforme dissemos em Isis sem véu, a ideia de lótus pode também ser encontrada no capítulo Eloísta do Gênesis. É dentro desse pensamento que devemos buscar a origem e a explicação do seguinte versículo da cosmogonia judaica. E Deus disse: que a terra produza árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela mesmo. Observação número 3, registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Continuação da narrativa. Em todas as religiões primitivas, o Deus Criador é o Filho do Pai, isto é, o seu pensamento tornado visível. E antes da era cristã, desde a Trimurti dos hindus até as 3 cabeças cabalísticas das Escrituras, segundo as explicam os judeus, o conceito da Trindade divina estava perfeitamente definido e substanciado em todas as nações em suas respectivas alegorias. Tal é a significação cósmica e ideal deste grande símbolo entre os povos orientais. Mas, quando aplicado ao culto prático e exotérico, que também tinha sua simbologia esotérica, o lótus se converteu com o passar do tempo em veículo e receptáculo de uma ideia mais terrestre. Não há nenhuma religião dogmática que tenha escapado à influência do elemento sexual, e até em nossos dias ele inquina a beleza moral da ideia máter da simbologia. O trecho que se segue foi extraído do mesmo manuscrito cabalístico a que já nós temos referido várias vezes. Segue o trecho agora. Idêntica significação tinha o lótus, que crescia nas águas do Nilo. Seu mundo, seu crescimento, fazia-o particularmente adequado para servir de símbolo das atividades geradoras. A flor do lótus, que é portadora da semente destinada à reprodução, como resultado de sua maturidade, está relacionada por sua aderência, semelhante à da placenta, com a mãe terra ou matriz de Ísis, mediante o seu comprimento, talo parecido com um cordão, o cordão umbilical, através da água da matriz que é o rio Nilo. Nada mais claro do que este símbolo, e para torná-lo ainda mais perfeito, algumas vezes o apresentam como uma criança sentada na flor, ou dela surgindo. Observação número 4. Nos Puranas hindus, Vishnu, o primeiro Logos, e Brahma, o segundo, ou o Criador ideal e o Criador prático, são os que acham representados, um manifestando o lótus, o outro dele surgindo. Continuação da narrativa. É assim que Osíris e Ísis, os filhos de Cronos, ou do tempo sem fim, no desenvolvimento de suas forças naturais, vieram a ser, naquela cena, os pais do homem, sob o nome de Horus. Observação número 5. Veja-se a seção 9, a Lua, Deus, Lunos e Phoebe. Continuação da narrativa. Não será demais insistirmos sobre o uso da função geradora como base de uma linguagem simbólica e de uma arte científica da palavra. A ideia nos conduz imediatamente a refletir sobre o tema da causa criadora. Observa-se que a natureza em sua obra
construiu um maravilhoso mecanismo vivo, governado por uma alma vivente que a ela se uniu. E conhecer o seu processo de desenvolvimento, saber de onde vem, qual o seu presente e para onde vai, é coisa que ultrapassa toda a capacidade da inteligência humana. Observação número 6. Não, porém, a capacidade das faculdades psíquicas educadas de um iniciado na metafísica oriental e nos mistérios da natureza criadora. Foi o profano das eras passadas que degradou o ideal puro da criação cósmica com um emblema de reprodução e de funções sexuais meramente humanas. Aos ensinamentos esotéricos e aos iniciados do futuro caberá a missão de redimir e nobilitar cada vez mais o primitivo conceito, tão tristemente profano por sua crua e grosseira aplicação aos dogmas e personificações exotéricas por teólogos e eclesiásticos. O culto silencioso da natureza abstrata ou numênica, a verdadeira manifestação divina, é a única religião que enobrece e dignifica a humanidade. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. O recém-nascido é um milagre constante, um testemunho de que na oficina da matriz intervém um poder inteligente e criador para unir uma alma vivente a um organismo físico. A assombrosa maravilha deste fato confere um caráter especial de santidade a tudo o que se relaciona com os órgãos de reprodução, como lugar e sede da evidente intervenção construtora da divindade. Fim do trecho. Observação número 7. Registrado no livro A Fonte da Medida, nas páginas 15 e 16. Continuação da narrativa. Eis aí uma interpretação correta das ideias fundamentais antigas dos conceitos puramente panteístas, impessoais e reverentes dos filósofos arcaicos das idades pré-históricas. Já o mesmo não sucede quando são elas aplicadas à humanidade pecadora. Converte-se em ideias grosseiras associadas à personalidade. Nenhum filósofo panteísta deixaria, portanto, de considerar perigosas as observações feitas após o que vimos de transcrever, e que representam o antropomorfismo da simbologia judaica, para a santidade da verdadeira religião, sendo próprias tão somente de nossa época materialista, que é o produto e o resultado direto daquele caráter antropomórfico. Porque esta é a tônica de todo o espírito, a essência do Antigo Testamento, como se vê do manuscrito quando trata do simbolismo e dos artifícios da linguagem da Bíblia. Segue um trecho agora. Por isso, o lugar em que se acha a matriz deve ser encarado como o sítio mais sagrado, o Sanctum Sanctorum, o verdadeiro templo do Deus vivo. Observação número 8. Certamente que as palavras do antigo iniciado aos mistérios primitivos do cristianismo, não sabeis que sois o templo de Deus? Registrado em Coríntios 1, Coríntios 3, versículo 16. Não podiam aplicar-se aos homens com aquele significado, embora fosse esse
inegavelmente o sentido que estava na mente dos compiladores hebreus do Antigo Testamento. E aqui está o abismo que existe entre o simbolismo do Novo Testamento e o cânon dos judeus. Tal abismo não teria desaparecido e antes se alargaria se o cristianismo, e em particular e mais notoriamente a Igreja Latina, não houvesse lançado uma ponte entre os dois. O papado moderno suprimiu-a por completo com o seu dogma das duas imaculadas concepções e com o caráter antropomórfico e, ao mesmo tempo, idolatra, que atribuiu à Mãe de Deus. Fim da observação número 8. Continuação da narrativa. Para o homem, a posse da mulher foi sempre considerada como uma parte essencial dele mesmo, dando-se a fusão de dois seres em um só. E daí o caráter sagrado da mulher, que ele guardava com tanto zelo. Até a parte da casa ou do lar reservada à esposa era chamada penetralia, o recinto secreto ou sagrado. E foi isso que deu origem à metáfora do sanctum sanctorum e às construções sagradas, inspiradas na ideia de santidade dos órgãos da geração. Essa parte da casa, levada a sua descrição ao extremo, observação número 9, ao extremo só na Bíblia dos Hebreus e em sua cópia serviu pela teologia cristã. Continuação da narrativa. Pela metáfora, figura nos livros sagrados como situada entre as coxas da casa, e algumas vezes a ideia se manifesta quanto ao aspecto arquitetônico na grande portada interior das igrejas, sustentada de ambos os lados por pilares. Fim do trecho. Observação número 10. Registrado em A Fonte da Medida, nas páginas 16 e 17. Continuação da narrativa. Entre os antigos e primitivos ários, jamais ocorreu semelhante pensamento levado ao extremo. A prova está em que, o período védico, as mulheres não eram separadas dos homens em penetralha ou zenanas. Essa reclusão começou quando os maometanos, herdeiros diretos do simbolismo hebreu, depois do clero cristão, conquistaram o país e impuseram pouco a pouco suas maneiras e costumes ao povo hindu. A mulher, antes e depois dos Vedas, era tão livre quanto o homem, e nenhum pensamento impuro terreno jamais se interpôs no simbolismo religioso dos primeiros arianos. São puramente semíticas a ideia e sua aplicação. Confirma-o o autor da mencionada revelação cabalística, repleta de profunda erudição, quando conclui as passagens que acima nos referimos. Segue um trecho agora. Se a estes órgãos, como símbolos de agentes criadores cósmicos, se pode associar a ideia da origem das medidas, assim como a dos períodos de tempo, então, efetivamente, nos templos construídos como moradas da divindade, aquela parte designada como Sanctum Sanctorum, ou o recinto mais sagrado, deveria tomar o seu nome da reconhecida santidade dos órgãos geradores, considerados como símbolos tanto das medidas como da causa criadora. Entre os antigos sábios não havia nem nome, nem ideia, nem símbolo para a causa primeira.
Fim do trecho. Observação número 11. Registrado no livro A Fonte da Medida, nas páginas 17. Continuação da narrativa. Certamente que não havia. É preferível nunca pensar na causa primeira, deixando-a para sempre inanimada, como faziam os antigos panteístas, a degradar a santidade desse ideal dos ideais, rebaixando os seus símbolos a tais formas antropomórficas. Ainda aqui se observa o abismo que existe entre o pensamento religioso ário e o semítico, os dois polos opostos à sinceridade e o subterfúgio. Para os brahmanes, que nunca associaram as funções naturais procriadoras com um elemento de pecado original, é de dever religioso ter filho. O Brahmane, nos tempos antigos, depois de haver cumprido sua missão de criador humano, retirava-se para os bosques e passava o resto dos seus dias entregue à meditação religiosa. Havia cumprido seu dever para com a natureza, como homem mortal e colaborador dela, e daí por diante consagrava todos os seus pensamentos à parte espiritual e imortal do seu próprio ser, considerando a parte terrena como simples ilusão, um sonho efêmero, que na verdade é. Para os semitas, a coisa era diferente. Inventaram uma tentação da carne no jardim do Éden e apresentaram o seu Deus, esotericamente o tentador e o regente da natureza, lançando a maldição eterna sobre um ato que fazia parte do plano lógico da mesma natureza. Observação número 12. A mesma ideia está representada exotericamente nos incidentes do êxodo do Egito. O Senhor Deus tenta o faraó de maneira impiedosa e o atormenta com grandes flagelos, para que o rei não escape ao castigo e dê assim pretexto para mais um triunfo do povo eleito. Fim da observação número 12, continuação da narrativa. Isso tanto exotericamente como na vestimenta e na letra morta do Gênesis e do resto. Ao mesmo tempo, esotericamente, consideravam o suposto pecado ou queda como um ato tão sagrado que escolheram o órgão responsável pelo pecado original como o símbolo mais apropriado e mais digno para representar aquele Deus. O Deus que eles nos mostram anatematizando o exercício de tais funções como uma desobediência e um pecado eterno. Quem poderá jamais sondar os abismos paradoxais da imaginação semita? E tais elementos paradoxais, excluída sua significação íntima e secreta, foram agora transferidos inteiramente para a teologia e o dogma cristão. Cabe à posteridade apurar se os primeiros padres da Igreja tinham conhecimento do sentido esotérico do Testamento hebreu, ou se apenas alguns deles o conheciam, enquanto os demais ignoravam o segredo. Em todo caso, uma coisa é certa: como o esoterismo do Novo Testamento se harmoniza perfeitamente com os dos livros hebreus mosaicos e, como ao mesmo passo certo número de símbolos puramente egípcios e de dogmas pagãos em geral, a Trindade, por exemplo, foram reproduzidos e incorporados nos sinóticos e no Evangelho de São João. É evidente que a identidade desses símbolos era conhecida dos autores do Novo Testamento
quem quer que tenha sido. Deviam também conhecer a propriedade do esoterismo egípcio, visto que adotaram alguns símbolos que são tipos de conceitos e crenças puramente egípcias em seu significado externo e interno, e que não se encontram no cânon judaico. Um destes símbolos é o nenufar, ou açucena, que aparece nas mãos do arcanjo nas primeiras cenas de sua aparição à Virgem Maria. E tais imagens simbólicas foram conservadas até nos nossos dias na iconografia das igrejas grega e romana. Assim, a água, o fogo e a cruz, assim como a pomba, o cordeiro e os outros animais sagrados, com todas as suas combinações, possuem esotericamente um significado idêntico e devem ter sido adotados à guisa de aperfeiçoamento do judaísmo puro e simples. O lótus e a água figuram entre os mais antigos símbolos, e sua origem é essencialmente ariana, embora passassem depois à propriedade comum ao subdividir-se a quinta raça. Vejamos um exemplo. As letras, como também os números, eram todos místicos, quer em combinação, quer separadamente. A mais sagrada de todas as letras é a letra M. É a um só tempo masculina e feminina, e foi criada para simbolizar a água em sua origem, o grande oceano. Tem caráter místico em todos os idiomas orientais e ocidentais. É um signo que representa as ondas da água, assim como um M. No esoterismo ariano, como no semita, esta letra foi sempre o símbolo das águas. Por exemplo, em sânscrito, Makara, o 10º signo do zodíaco, quer dizer um crocodilo, ou melhor, um monstro aquático, sempre associação com água. A letra Ma equivale e corresponde ao número 5, que se compõe de um binário, símbolo dos dois sexos separados, e do ternário, símbolo da terceira vida, a progênie do binário. Isto é ainda frequentemente simbolizado por um pentágono, que é um signo sagrado, um monograma divino. Maitreya é o nome secreto do quinto Buda e do Kalkiavatara, dos Brahmanes, o último Messias que virá no fim do grande ciclo. M é também a letra inicial da palavra grega metes, ou sabedoria divina, de Mira, o verbo ou logos, e de Mitras, Mitrir, o mistério da mônada. Todos estes elementos provieram do grande abismo e nele nasceram, e são os filhos de Maia, a mãe Mut no Egito, Minerva, a sabedoria divina na Grécia, e de Maria ou Miriam ou Mirra, etc, etc. A mãe do Logos cristão, e de Maia, a mãe de Buda. Madhava e Madhavi são os títulos dos deuses e deusas mais importantes do panteão hindu. Por último, mandala é em sânscrito um círculo ou um orbe, e designa também as 10 divisões do Rig Veda. Na Índia, os nomes mais sagrados principiam geralmente com esta letra, desde Mahat, a primeira inteligência manifestada,
e Mandara, a grande montanha de que se utilizaram os deuses para malaxar o oceano, até Mandakini, o Ganga celeste, ou Ganges, Manu, etc., etc. Dir-se-á que é uma coincidência? Será então uma coincidência bem estranha, em verdade, quando vemos que o próprio Moisés, encontrado nas águas do Nilo, traz em seu nome o consoante simbólica. É a filha do faraó que lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o retirei das águas. Observação número 13, registrado no Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Veja-se também o episódio das 7 filhas do sacerdote de Mandiã, que vieram tirar água e a quem Moisés ajudou a dar de beber ao rebanho de seu pai, por cujo servido o Mandianita deu a Moisés sua filha Zífora, ou Sipara, a onda brilhante, por esposa. Registrado no Êxodo, capítulo 2, versículo 16 a 21. Tudo isso tem o mesmo significado oculto. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Além disso, em hebraico, o nome sagrado de Deus, aplicado à letra M, é Meborach, o santo, ou o bendito, e o nome da água do dilúvio é Mebul. Para terminar esta série de exemplos, podemos ainda lembrar as 3 Marias na crucificação e a sua relação com o mare, o mar ou a água. Esta é a razão porque no judaísmo e no cristianismo o Messias está sempre associado com a água, o batismo, e também com os peixes, o signo do zodíaco chamado Miran, em sânscrito, e até com Mitsia, peixe, Avatara, e o lótus, símbolo da matriz ou do nenufar, que tem igual significado. Entre as relíquias do Egito Antigo, quanto maior é a antiguidade dos símbolos e emblemas votivos dos objetos desenterrados, mais a flor do lótus e a água aparecem relacionados com os deuses solares. O deus Knum, o poder único, ou a água, sendo como ensinava Tales, o princípio de todas as coisas, sentava-se em um trono colocado no centro de um lótus. O deus Bes achava-se sobre um lótus pronto para devorar os seus filhos. Tot, o deus do mistério e da sabedoria, o escriba sagrado do Ament, usando o disco solar como capacete e tendo uma cabeça de touro, o touro sagrado de Mendes, é uma das formas de Tot. E um corpo humano está sentado em um lótus completamente aberto. Finalmente, a deusa Ikite, sob a forma de uma rã, aparece repousando sobre um lótus, o que mostra sua relação com a água. E é pela figura nada poética deste símbolo da rã, incontestavelmente o signo da mais antiga das divindades egípcias, que os egiptólogos, em vão, têm tentado descobrir o mistério e as funções da deusa. Sua adoção na Igreja pelos primeiros cristãos demonstra que este o conheciam melhor do que os nossos modernos orientalistas. A deus Ra, ou sapo,
era uma das principais divindades cósmicas relacionadas com a criação, por causa da natureza anfíbia desse animal e principalmente de sua aparente ressurreição depois de longos períodos de vida solitária, entocado em velhos muros, rochedos e etc. Não só havia ela participado da organização do mundo juntamente com Korun, como estava também associada ao dogma da ressurreição. Observação número 14. Entre os egípcios, era a ressurreição pelo renascimento após 3.000 anos de purificação, fosse no Devanshan ou nos campos da felicidade. Fim da observação número 14. Continuação da narrativa. Devia haver alguma significação bem profunda e sagrada neste símbolo, para que o adotassem os primeiros cristãos egípcios em suas igrejas, apesar do risco de serem acusados da prática de uma forma repugnante de zoolatria. Uma rã ou um sapo encerrado numa flor de lótus, ou mesmo sem este último emblema, foi a forma escolhida para as lâmpadas das igrejas, em que estavam gravadas as palavras Eu sou a ressurreição. Observação número 15. Pode-se ver as deusas rãs em Bulaq, no Museu do Cairo. Quanto à referência sobre as lâmpadas das igrejas e suas inscrições, a fonte responsável é Gastão Maspero, o erudito ex-diretor do Museu de Bulaq. Ver o seu Guia do Museu de Bulaq na página 146. Continuação da narrativa. Estas deusas rãs se encontram também em todas as múmias. Fim da 8ª sessão.